Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez, na Tua graça, Tu nos concedes este santo privilégio de aqui nos reunirmos em Teu nome para estudarmos uma vez mais a Tua Palavra. Suplicamos que, tal como tem acontecido em todos os momentos anteriores, mais uma vez, Senhor, o Teu Espírito se manifeste entre nós e que Ele venha, Senhor, iluminar a nossa mente e, sobretudo, abrir o nosso coração para aceitarmos aquilo que Tu tens em reserva para nós. Senhor, que ao estudarmos a história da Tua Igreja, a história do Teu povo, nós possamos, Senhor, apreender as lições dessa história para nós compreendermos melhor o grande conflito que é o mesmo hoje e que, ao compreendermos melhor o grande conflito, nós possamos sentir o desejo de realmente dependermos completamente de Ti para assim sermos vencedores neste grande conflito. Fica, pois, connosco, Senhor, tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Ora, nós ficámos precisamente neste diapositivo. Agradeço ali aos nossos amigos da técnica, eles se lembram bem. Foi exatamente neste diapositivo que nós ficámos. Vou só lê-lo novamente para que nós possamos recordar-nos daquilo onde nós ficámos a semana passada. Portanto, lembram-se que João Wycliffe ficou muito doente e quando os monges ouviram falar que ele estava muito doente, pensaram que ele já estava para morrer, então vieram ter com ele e insistiram para que ele abjurasse de tudo aquilo que ele tinha dito e então, reparem o que diz este texto, pensavam então que ele se arrependeria amargamente do mal que tinha feito à igreja e precipitaram-se para o seu quarto para ouvir a sua confissão. Representantes das 4 ordens religiosas, com 4 oficiais civis, reuniram-se à volta do suposto moribundo. Tens a morte nos teus lábios, diziam. Comove-te com as tuas faltas e retrata na nossa presença tudo o que disseste para nos ofender. O reformador ouviu em silêncio. Pediu então ao seu assistente para o levantar na cama e, olhando fixamente para eles enquanto esperavam que se retratasse, naquela voz firme e forte que tantas vezes os tinha feito tremer, disse: não hei de morrer, mas viver e novamente denunciar as más ações dos frades. Espantados e confundidos, os monges saíram apressadamente do quarto. Eles não esperavam que ele pudesse dar esta resposta. E viram que ele deu esta resposta numa voz firme e forte. As palavras do Wycliffe cumpriram-se. Viveu ainda para colocar nas mãos dos seus compatriotas a mais poderosa de todas as armas contra Roma, dar-lhes a Bíblia. O meio indicado pelo céu para libertar, esclarecer e evangelizar as pessoas. Havia muitos e grandes obstáculos a vencer na realização dessa obra, ou seja, na obra de traduzir a Bíblia. O Wycliffe estava sobrecarregado com doenças. Sabia que lhe restavam apenas poucos anos para o trabalho. Via a oposição que teria de enfrentar. Mas, animado pelas promessas da palavra de Deus, foi avante, sem se intimidar com coisa alguma. Quando se sentia em pleno vigor das suas capacidades intelectuais e rico em experiências, foi preservado e preparado pela especial providência de Deus para o maior dos seus trabalhos. E este maior dos seus trabalhos, portanto, como vimos, foi a tradução da Bíblia para o inglês. Enquanto a cristandade se envolvia em tumultos, o reformador, na sua reitoria de Lutterworth, alheio à tempestade que rugia lá fora, dedicava-se ao trabalho que tinha escolhido. E ele então, paulatinamente, começou a traduzir a Bíblia Sagrada. Finalmente, o trabalho foi concluído. A primeira tradução da Bíblia inglesa. A palavra de Deus estava aberta para a Inglaterra. O reformador não temia agora a prisão ou fogueira. Pusera nas mãos do povo inglês uma luz que jamais se extinguiria. Ou seja, reparem, apesar de este homem ter feito muito pelo povo de Inglaterra através daquilo que ele falava, do que ensinava, do que pregava, pois bem, o maior trabalho foi, sem dúvida, a tradução da Bíblia para a língua inglesa. E tal como eu vos disse, foi o primeiro país da Europa a ter a Bíblia Sagrada na sua língua popular. Daí eu vos ter dito, e eu acredito de todo o coração, que este povo, o povo inglês, foi extremamente abençoado, porque foi o primeiro povo, repito, a ter a palavra de Deus na sua língua. E isso contribuiu enormemente para o desenvolvimento desta nação. Ao dar a Bíblia aos seus compatriotas, tinha feito mais no sentido de quebrar as cadeias da ignorância e do vício, mais para libertar e enobrecer o seu país, do que alguma vez tinha sido conseguido pelas mais brilhantes vitórias nos campos de batalha. Esta é
é a maior vitória que pode ser conseguida, é esta vitória por Deus e para Deus. Como não se conhecia ainda a forma de imprimir, não se esqueçam, portanto, estamos no século XIV, anos 1300, e só no século seguinte, século XV, anos 1400, é que Gutenberg, na Alemanha, vai descobrir a imprensa. Portanto, aqui, neste momento, ainda a imprensa não tinha sido descoberta. Por essa razão, era unicamente através de um trabalho moroso e fatigante que se podiam multiplicar os exemplares da Bíblia. Era tão grande o interesse em obter o livro, por parte do povo de Inglaterra, que muitos voluntariamente se empenharam na tarefa de o transcrever. Mas era com dificuldade que os copistas podiam atender aos pedidos, porque havia tantas pessoas a querer que eles não conseguiam dar vazão aos pedidos. Alguns dos compradores mais ricos desejavam a Bíblia completa, outros compravam apenas uma parte. Em muitos casos, várias famílias uniam-se para comprar um exemplar. Assim, a Bíblia do Wycliffe rapidamente chegou aos lares do povo. Imaginem, apesar de todas estas dificuldades em copiar, em fazer manuscritos, reparem, mesmo assim, a palavra de Deus chegou rapidamente, interessante, aos lares do povo. Mas reparem a avidez que as pessoas tinham para ter a Bíblia. Nós hoje achamos algo tão simples, vamos aí a uma livraria e compramos uma Bíblia. Pois bem, neste tempo, as pessoas estavam ávidas. O apelo para a razão humana despertou os homens da sua submissão passiva aos dogmas papais. Wycliffe ensinava agora as doutrinas distintivas do protestantismo. Quais são essas doutrinas distintivas do protestantismo? Sobretudo estas duas. Olhem aqui, a salvação pela fé em Cristo e a infalibilidade só nas Escrituras. O sola Scriptura, que depois iria ficar famoso, sobretudo a partir de Martinho Lutero. Portanto, isto são dois grandes fundamentos do protestantismo, ao qual nós, adventistas do sétimo dia, que eu gosto e tenho muito gosto em dizer que nós, adventistas do sétimo dia, somos os mais protestantes de todos os protestantes. E porquê que eu digo que somos os mais protestantes de todos os protestantes? Simplesmente porque estes grandes princípios, estas doutrinas distintivas do protestantismo são defendidas 100% por nós. Quer dizer, disto não abdicamos, é completamente inegociável. Portanto, a salvação pela fé em Cristo e a infalibilidade só nas Escrituras. Os pregadores enviados espalharam a Bíblia juntamente com os escritos do Reformador e com um êxito tal que a nova fé foi aceita por quase metade do povo da Inglaterra. Olhem só, quase metade. Olhem se aqui quase metade do povo de Portugal aceitasse estes princípios. Que revolução seria no nosso país. O aparecimento das Escrituras trouxe consternação às autoridades da Igreja, como não podia deixar de ser. Tinham agora de enfrentar um fator mais poderoso do que o Wycliffe, fator contra o qual as suas armas de pouco valeriam. Nessa ocasião não havia em Inglaterra nenhuma lei que proibisse a Bíblia, pois nunca tinha sido publicada na língua do povo. Então eles tentaram de arranjar leis para proibir precisamente a leitura da Bíblia. Essas leis foram feitas mais tarde e rigorosamente executadas. Entretanto, apesar dos esforços dos padres, houve durante algum tempo oportunidade para a circulação da palavra de Deus. E como podem imaginar, portanto, esta nova fé foi crescendo, tornando-se quase, sendo quase, afetando toda a nação de Inglaterra, queria dizer. Novamente, os chefes papais conspiraram para silenciar a voz do reformador. Foi chamado a julgamento perante 3 tribunais, sucessivamente, mas sem proveito. Primeiro, um sínodo de bispos declarou que os seus escritos eram heréticos. E conseguindo o apoio do jovem Ricardo II, reparem, era um rei, mas era jovem. Como era jovem, era mais facilmente influenciável. E como era mais facilmente influenciável, portanto, deixou-se influenciar pelos bispos. Então, os bispos conseguiram, através, com o apoio deste jovem rei, um decreto real sentenciando à prisão todos os que praticassem as doutrinas condenadas. Atenção, doutrinas condenadas por Roma, porque não eram doutrinas condenadas pela Bíblia, bem pelo contrário. Wycliffe apelou do sínodo para o Parlamento. Destemidamente acusou a hierarquia perante o Conselho Nacional e pediu uma reforma dos enormes abusos sancionados pela Igreja. Não se esqueçam que quando nós aqui lemos o Wycliffe apelou do sínodo para o Parlamento, não se esqueçam, nós já tínhamos visto a semana passada, que este homem não era um homem qualquer, era um grande erudito, tinha estudado as leis do país e, portanto, ele sabia muito bem como mexer-se nos meandros da lei. E foi exatamente isso que ele fez.
Com poder convincente, descreveu a usurpação e as corrupções da Santa Sé. Os seus inimigos ficaram confusos. Os amigos do Wycliffe, por sua vez, que o apoiavam, tinham sido obrigados a ceder. E tinha havido, obrigados a ceder pela hierarquia papal. E tinha havido a confiante expectativa de que o próprio reformador, na sua avançada idade, só e sem amigos, se curvaria diante da autoridade combinada da coroa e da mitra. O que é esta autoridade da coroa? Portanto, é a autoridade do rei, e a autoridade da mitra, a autoridade da igreja. E reparem, durante séculos e séculos, a história da Europa foi, portanto, a coroa e a mitra ligados um ao outro, que é a associação mais perversa que pode haver. Lembram-se que Jesus foi muito claro ao fazer a distinção destes poderes. Dai a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Deus e César não é para estarem ligados. São áreas diferentes. O poder secular tem a sua autoridade, sim senhora, lhe é dada por Deus, como Paulo diz claramente, mas é para dirigir os assuntos que têm a ver com a vida civil das pessoas, nunca com assuntos de consciência. Mas em vez disso, os adeptos de Roma viram-se derrotados. O Parlamento, desperto pelos arrebatadores apelos do Wycliffe, reparem, ele primeiro esteve no tal sínodo dos bispos, depois apelou para o Parlamento. E agora aqui no Parlamento, este Parlamento foi desperto pelos arrebatadores apelos do Wycliffe, repeliu o édito perseguidor e o reformador foi novamente posto em liberdade. Eu posso imaginar o impacto que os argumentos de Wycliffe terão tido neste Parlamento. Isto faz-me lembrar, Ellen White tem uma descrição muito interessante no livro Atos dos Apóstolos, quando ela fala do apóstolo Paulo que foi levado à presença do imperador Nero, e a primeira vez que eu li aquilo arrepiei-me completamente, porque Paulo estava completamente sozinho em termos humanos, não tinha uma única pessoa a acompanhá-lo, uma única pessoa. No entanto, apesar de ele estar humanamente sozinho, certamente que muitos anjos o acompanharam. O Espírito Santo estava sobre ele. E quando ele falou, diz que aquele tribunal ficou estupefacto. Não se ouvia ninguém falar. Até o próprio imperador, o coração dele tremeu. E reparem, estamos a falar de Nero, que até a história o descreve como um monstro. Como um monstro, uma besta autêntica. Ok? Mas em vez disso, os adeptos de Roma viram-se derrotados. O Parlamento, esperto pelos arrebatadores... já li isto. Pela terceira vez foi chamado a julgamento. Reparem, primeiro tinha estado no sínodo dos bispos, depois ele próprio apelou para o Parlamento, ele foi ao Parlamento, no Parlamento ele conseguiu, portanto, ser posto em liberdade, e agora vai a outro julgamento. E este agora é perante o mais elevado tribunal eclesiástico do reino. Ali não se mostraria nenhum favor para com a heresia. Heresia, sob o ponto de vista de Roma. Ali, finalmente, Roma triunfaria e a obra do reformador seria detida. Assim pensavam os seguidores do Papa, mas estavam enganados. Se conseguisse atingir o seu objetivo, Wycliffe seria obrigado a renunciar às suas doutrinas ou sairia da corte diretamente para as chamas. Mas Wycliffe não se retratou, nem usou de dissimulação. Destemidamente manteve os seus ensinos e repeliu as acusações dos seus perseguidores. Esquecendo-se de si próprio, da sua posição e do momento, intimou os ouvintes perante o tribunal divino e colocou os seus sofismas e enganos na balança da verdade eterna. Sentiu-se o poder do Espírito Santo na sala do concílio. Uau! Sabem, é que eles pensavam que iriam facilmente derrotar o Wycliffe, só que quando o Wycliffe começa a expor a verdade bíblica, o que é que fica demonstrado? Fica demonstrado os erros dos representantes papais. Eu posso imaginar como eles ficaram envergonhadíssimos de ficarem completamente expostos. Os ouvintes ficaram como que fascinados. Pareciam não ter forças para deixar o local. Como setas da aljava do Senhor, as palavras do reformador penetravam na sua mente. Com um poder convincente, fez voltar contra os acusadores a acusação de heresia que tinham lançado contra ele. Uau! Olhem aqui. Portanto, ele estava a ser acusado de heresia. Pois bem, agora, pelas palavras do Wycliffe, por aquilo que ele apresenta, fica demonstrado, fica provado que, afinal, quem eram os verdadeiros hereges eram aqueles que o acusavam. Com um poder convincente, fez voltar contra os acusadores a acusação de heresia que tinham lançado contra ele. Porque, perguntava ele, ousavam espalhar os seus erros? Por amor ao lucro? Para fazerem da graça de Deus uma mercadoria? Eu posso imaginar a força e o poder com que este homem falou
ali naquele concílio. Com quem, perguntou finalmente, julgam estar a contender? Com o velho à beira da sepultura? Não, com a verdade. Verdade que é mais forte do que vós e vos vencerá. Dizendo isto, retirou-se da Assembleia e nenhum dos seus adversários tentou impedi-lo. Uau! Quando eu leio isto até fico arrepiado. Reparem, este homem não teve qualquer receio de defender a verdade. E amigos, nós devemos ter consciência deste facto. Conhecem um texto, está em 2 Coríntios 13, 8, diz: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Quando nós estamos a defender a verdade, não devemos ter receio. Devemos ser ousados, humildes sempre, porque nós dependemos do Senhor, mas quando nós estamos certos da verdade, pois bem, não temos receio. Não temos receio. Quando nós lutamos as causas justas, não devemos ter receio. Os inimigos, nossos inimigos, é que têm que ficar, ou os inimigos de Deus é que têm que ficar com medo. Lembram-se daquele famoso relato bíblico que todos nós conhecemos, até as crianças nas nossas escolas sabatinas aprendem, do confronto de Davi com Golias. Reparem, quando Davi chegou ali ao campo de batalha e viu que todos os soldados, onde estavam os seus irmãos, estavam com receio daquele gigante, reparem, como é que Davi abordou o gigante? Com receio, com algum medo? Nada. E reparem como é que ele ia vestido. Não ia vestido com nada de especial, nenhum armamento militar. Mas posso-vos garantir uma coisa. Davi ia revestido da cabeça aos pés de uma armadura invisível. E contra essa, ninguém pode fazer nada. E amigos, nós temos de ter a certeza quando nós muitas vezes nos encontramos em situações de conflito, e quem não vive essas situações, não devemos ter receio. Quando nós estamos do lado do Senhor, do lado da verdade, do lado da justiça, devemos ser ousados. E foi o que o Wycliffe fez. A obra do Wycliffe estava quase terminada. A bandeira da verdade, que durante tanto tempo tinha empunhado, em breve deveria cair da sua mão. Mas, ainda uma vez mais, deveria dar testemunho do Evangelho. A verdade devia ser proclamada do próprio reduto do reino do erro. E agora repare o que é que acontece. Wycliffe foi chamado a julgamento perante o Tribunal Papal em Roma, o qual tantas vezes tinha derramado o sangue dos santos. Não ignorava o perigo que o ameaçava. Contudo, teria atendido à chamada se um ataque de paralisia não lhe tivesse tornado impossível efetuar a viagem. Talvez, quem sabe, Deus até permitiu que este homem ficasse doente com este ataque de paralisia para não ir a Roma, porque se ele tivesse ido a Roma, provavelmente já de lá não saía. É interessante, quando nós lemos este livro, de ver que os maiores defensores da verdade, Deus não os deixou morrer nas mãos dos seus inimigos. E foi o que aconteceu com João Wycliffe. Mas, embora a sua voz não pudesse ser ouvida em Roma, poderia falar por carta. E foi isso que decidiu fazer. Da sua reitoria, lá em Lutterworth, o reformador escreveu ao Papa uma carta que, reparem bem, muito importante isto, embora respeitosa nas expressões e cristã no espírito. Amigos, há uma coisa que nós temos que tomar consciência. Quando eu disse há bocadinho que nós devemos ser ousados e devemos em favor da verdade, contra o erro, contra a injustiça, no entanto, isso nunca nos dá a legitimidade de nós tratarmos mal os nossos inimigos. Porque se nós tratamos mal os nossos inimigos, nós descemos ao nível deles. Então nós devemos sempre tratar os nossos inimigos com respeito, com deferência. Se eles nos tratarem mal, bom, isso é problema deles. Mas quando nos tratam mal, a nossa resposta deve ser tratar bem. Vence o mal com o quê? Como é que diz a palavra de Deus? Vence o mal com o bem. E reparem, foi exatamente isso que o Wycliffe fez. Olhem aqui, uma carta respeitosa nas expressões, ou seja, não há ali nenhuma palavra nem expressão ofensiva, e cristã no espírito. Mas, no entanto, reparem, era uma incisiva censura à pompa e orgulho da Santa Sé. Não deixou de dizer as verdades, mas de forma correta. Em verdade me regozijo, disse, por manifestar e declarar a todo o homem a fé que mantenho, e especialmente ao Bispo de Roma, o qual, olhem aqui, como supõe ser íntegro e verdadeiro, reparem, ele até vai dizer que supõe que o Bispo de Roma é íntegro e verdadeiro. Reparem, não há problema nenhum em nós lançarmos um elogio a alguém, mesmo que esse elogio possa não ser verdade, mas pelo menos nós respeitamos aquela pessoa. E foi isso que ele fez. Reparem,
e especialmente ao Bispo de Roma, o qual, como suponho ser íntegro e verdadeiro, de muito boa vontade confirmará a minha dita fé, ou se ela é errónea, corrigi-la. Bom, já que disse ele, portanto, o Bispo de Roma é íntegro e verdadeiro, se ele é íntegro e verdadeiro, ele vai confirmar a minha fé. Ok? Em primeiro lugar, continuou ele na sua carta, creio que o Evangelho de Cristo é o corpo todo da lei de Deus. Declaro e sustento que o Bispo de Roma, desde que se considera o vigário de Cristo aqui na Terra, estava a falar de um facto, que, portanto, o papado clamava e ainda clama, está obrigado mais do que todos os outros homens à lei do Evangelho. É como se ele estivesse a dizer, então, se o Bispo de Roma é o vigário de Cristo na Terra, então, mais do que qualquer outro homem está sujeito à lei do Evangelho. Mas é essa mesma lei à qual eu estou sujeito. Então, onde é que está a diferença? Porquê é que me querem julgar? Vou-vos dizer, foi uma argumentação brilhantíssima. Brilhantíssima. Pois a grandeza entre os discípulos de Cristo não consistia na dignidade e honras mundanas, mas em seguirem rigorosamente e de perto Cristo na sua vida e comportamento. Cristo, durante o tempo da sua peregrinação na terra, foi o mais pobre dos homens, desprezando e afastando de si todo o domínio e honra mundanos. Nenhum homem fiel deveria seguir quer o próprio Papa, quer qualquer dos santos, a não ser nos pontos em que seguiriam ao Senhor Jesus Cristo. Pois Pedro e os filhos de Zebedeu, desejando honras mundanas, contrárias ao seguimento dos passos de Cristo, erraram e, portanto, nestes erros não devem ser seguidos. Uau, eu vou-vos dizer, isto foi uma argumentação poderosíssima. Quem me dera ter sempre esta sabedoria, que só pode ser de origem divina, para responder a todos aqueles que queiram atacar a verdade divina. O Papa deve deixar ao poder secular todo o domínio e governo temporal, como eu vos disse há pouco. Portanto, tudo o que é matéria civil, a Igreja não tem poder, não tem autoridade. E neste sentido exortar e persuadir eficazmente todo o clero, pois assim fez Cristo e especialmente os seus apóstolos. Por conseguinte, se errei em qualquer destes pontos, submeter-me-ei muito humildemente à correção, mesmo pela morte, se assim for necessário. Olhem para a humildade deste homem. Não deixou de dizer, mas se eu estou errado, digam-me, e eu submeter-me-ei humildemente. Uau! E se eu puder agir segundo a minha vontade ou desejo, certamente me apresentaria em pessoa perante o Bispo de Roma, mas o Senhor determinou o contrário e ensinou-me a obedecer antes a Deus do que aos homens. Uau! Eu fico absolutamente fascinado com a posição deste homem. E reparem, isto criou um impacto tão grande, tão grande. Reparem, estamos a falar de um período na história em que, reparem, tinham passado 100 anos desde que o papado atingiu o seu clímax no poder. Reparem, um homem a falar contra um sistema que dominava um continente inteiro, podíamos quase dizer o mundo inteiro, bom, pelo menos a Europa. Reparem, é preciso ter muita, muita coragem. Este homem teve. E onde é que ele foi buscar essa coragem? Só a um sítio, à palavra de Deus e ao Deus da palavra. E terminando disse, oremos ao nosso Deus para que Ele de tal maneira influencie o nosso Papa Urbano VI, era o nome do Papa na altura, conforme já começou a fazer, que juntamente com o clero possa seguir o Senhor Jesus Cristo na vida e nos costumes e com eficácia ensinar o povo e que eles de igual maneira fielmente os sigam nisso. Reparem, reparem, nisto que ele diz, ele não está a ser nada, mas nada ofensivo, bem pelo contrário. Reparem, oremos ao nosso Deus para que Ele de tal maneira influencie o nosso Papa Urbano VI. Está a dizer, oremos pelo Papa, para que o Papa possa ter discernimento, lucidez e prescrever as coisas corretas, para que depois fielmente os sigam nisso. Às vezes nós pensamos, amigos, que perante os nossos inimigos nós só podemos dizer mal. Não, nós podemos dizer bem, devemos dizer bem. Devemos dizer bem. E se esse bem não se adequa a eles, bom, isso agora já não é problema nosso. Assim, o Wycliffe apresentou ao Papa e aos cardeais a mansidão e humildade de Cristo, mostrando-lhes não somente a eles, mas a toda a cristandade o contraste entre eles e o Mestre, a quem diziam representar. Ou seja, ficou claro, ficou óbvio. Reparem, pela nossa atitude, como eu vos disse, se nós formos corretos na nossa forma e os outros, os nossos inimigos, forem incorretos, então não fica claramente evidente perante todos quem é que tem o melhor espírito? Claramente.
Reparem, um dos exemplos bíblicos que eu aprecio muito é de Daniel e os seus 3 companheiros. Quando eles chegaram a Babilónia, foram eles firmes? Sim ou não? Foram eles firmes aos princípios? Não abdicaram 1 milímetro sequer. 1 milímetro sequer. Não abdicaram, mantiveram-se firmes. Firmes como aço. Mas na forma como eles se relacionavam com os babilónios, na forma como interagiam, havia qualquer manifestação de respeito? Nada. Nada. Reparem, quando Daniel chegou junto do cozinheiro-chefe, ele não disse, olha, eu exijo isto. Não. Fez ali um tipo de diálogo, certamente apelando ao coração dele. Olha, faz-nos uma coisa, olha, nós não queremos perturbar o teu trabalho, mas olha, faz uma coisa, experimenta-nos durante 10 dias, e depois vais ver o que é que acontece. Olha, fica à vontade. Ao fim dos 10 dias, se nós não estivermos bem, então olha, dá-nos do menu do rei. Se nós estivermos bem, então continuamos nesse regime. O outro pensou, bom, realmente, o que é que eu perco com isso? Se ele realmente... Bom, ele até pensou, ok, nestes 10 dias eles vão ficar todos enfesadinhos e, portanto, aí eu... Só que passados os 10 dias eles estavam impecavelmente bem. Reparem, diplomacia, tato, delicadeza. Quando nós lemos, por exemplo, no capítulo 3 de Daniel, que os 3 companheiros de Daniel foram intimados a se dobrar perante aquela estátua que o rei Nabucodonosor tinha erigido, quando eles foram chamados à presença do rei, reparem, eles não entraram em grandes discussões. Eles só disseram, rei, olha, não vamos discutir sobre isso. Olha, o Deus a quem nós servimos, Ele pode livrar-nos da fogueira, mas mesmo que Ele não nos livre, numa coisa podes ter a certeza, rei, perante a tua estátua não nos inclinamos. Acabou o ponto final, está tudo dito, não é preciso dizer mais nada. Vocês acham que eles terão dito aquilo numa linguagem assim, forte, dura, agressiva? Nada disso. Eu acredito que eles falaram num tom mais calmo, tranquilo, afável, que podia. Agora, vou-vos dizer uma coisa. Eles, no seu interior, estavam firmes que nem uma rocha nos princípios. E o rei percebeu isso claramente. E ele ficou tão furioso, aliás, há comentadores bíblicos, eu acho interessante que até dizem que a fúria interior do rei, ele só conseguiu manifestar, sabem que mandando aquecer a fornalha 7 vezes mais. É como se ele na fornalha pusesse todo o calor que ele tinha lá dentro do seu coração, pusesse na fornalha. Ou seja, ele ficou tão furioso, tão furioso, tão furioso. E sabem porquê que ele ficou furioso? Porque ele percebeu claramente que não conseguia dobrar aqueles jovens. Amigos, deixem-me dar-vos esta imagem. Esta é a imagem que eu tenho dos 3 companheiros de Daniel, é a imagem que eu, pela graça de Deus, quero para mim mesmo e oro que o Senhor vos dê também esta dupla combinação. Sabem qual é esta dupla? Por dentro, sermos rijos e firmes como o aço. E por fora, sermos como o veludo. Por fora, no nosso relacionamento com quem quer que seja, dóceis, afáveis, como veludo. Mas por dentro, firmes que nem o aço. Ou seja, não se dobra. Quando se trata de princípios, venha quem vier tentar nos dobrar, não consegue. Não consegue. E sabem que o aço é um dos metais mais rijos. Ainda recentemente vi um vídeo interessante que demonstrava a forma como aquele veículo, conhecem aquele veículo presidencial norte-americano? Um carro enorme, é chamado a besta, The Beast. Bom, vocês nem imaginam as questões de segurança que aquele veículo tem. Pois bem, por baixo tem uma placa de aço, acho que são uns 9 centímetros ou 12 centímetros, e eu vi uma experiência que eles fizeram, não foi com um carro desses, mas foi com outro idêntico, em que eles puseram uma placa dessas, por baixo tinham posto umas minas enterradas, e depois puseram essa placa e o carro por cima da placa. Quando as minas rebentaram, aquilo é como se o carro tivesse passado por uma lomba, só, não é nada, não aconteceu nada. Porquê? Porque aquele aço não deixou passar nada da explosão. Se nós interiormente, irmãos, formos como o aço, venham as explosões que vierem à nossa volta, aquilo passa ao lado. O Wycliffe estava plenamente convencido de que a sua vida seria o preço da sua fidelidade. O rei, o papa e os bispos estavam unidos para o levar à ruína. E parecia certo que, no máximo, poucos meses o separavam da fogueira. Mas a sua coragem não se abalou. E reparem, porquê que a sua coragem não se abalou? Por uma razão muito simples. É que quem está verdadeiramente em Cristo não teme a morte. Não pode temer a morte. É impossível.
E este homem tinha lá medo que o levassem para a fogueira. Assim como os 3 companheiros de Daniel, eles temeram a fogueira. Nem pensar. Porque falam em procurar longe a coroa do martírio, dizia. Pregue o evangelho de Cristo aos altivos prelados e o martírio não vos faltará. O quê? Viveria eu e estaria silencioso? Nunca! Venha ao golpe. Eu estou a aguardá-lo. Cá está. Coragem completa. Mas Deus, na sua providência, ainda protegeu o seu servo. O homem que durante toda a vida tinha permanecido ousadamente na defesa da verdade, diariamente em perigo de vida, não deveria cair vítima do ódio dos seus adversários. Cá está. Deus honrou este homem. Não o deixou cair nas mãos dos seus adversários. Seria para eles uma grande vitória, uma forma de se vingarem. Deus não permitiu isso. Wycliffe nunca tinha procurado defender-se a si mesmo, mas o Senhor tinha sido o seu protetor. E agora, quando os seus inimigos julgavam que a presa estava segura, a mão de Deus removeu para além do seu alcance, na sua igreja em Lutterworth, na ocasião em que ia ministrar a comunhão, caiu vítima de paralisia e em pouco tempo faleceu. Uau, que maravilha! Um homem que caiu no posto do dever. Não me importava ter uma morte destas. No meu posto de dever. Cair. Adormecer no Senhor, sendo que o próximo momento consciente é ver o Senhor vir nas nuvens dos céus. Pode haver bênção maior? Certamente que não. Deus tinha mostrado a Wycliffe qual a sua obra. Tinha posto na sua boca a palavra da verdade. E colocar uma proteção à sua volta, para que esta palavra pudesse chegar até ao povo. E foi isso mesmo que aconteceu. A sua vida tinha sido protegida e os seus trabalhos prolongaram-se, até ser lançado o fundamento para a grande obra da reforma. Portanto, podemos dizer que este homem, João Wycliffe, foi o pré-reformador. Foi aquele que lançou a semente para algo, para uma grande obra, para um grande movimento que viria a seguir. Mas este foi, digamos, o primeiro fundamento. Wycliffe saíra das trevas da Idade Média. Antes dele não tinha vivido ninguém que pudesse, com a sua obra, modelar o seu sistema de reforma. Suscitado como João Batista para cumprir uma missão especial, foi o arauto de uma nova era. Que nova era foi esta? Portanto, a recuperação do Evangelho, das verdades bíblicas que se tinham perdido ao longo de séculos. Contudo, no sistema de verdades que apresentava, olhem aqui, eu fico fascinado com isto, havia uma unidade e perfeição que os reformadores que o seguiram não excederam e que alguns não atingiram, mesmo 100 anos mais tarde. Reparem, numa altura de tantas trevas, este homem conseguiu compreender a palavra de Deus com maior acuidade, com maior perfeição do que alguns reformadores que vieram a seguir. Tal foi o poder fantástico que este homem exibiu. Poder vindo de Deus, mas com uma nitidez intelectual absolutamente brilhante. O fundamento foi posto de forma tão ampla e a estrutura tão firme e verdadeira que aqueles que vieram depois não precisaram de o reconstruir. Ou seja, edificaram sobre o fundamento que Wycliffe já tinha lançado. O grande movimento que Wycliffe iniciou, o qual deveria libertar a consciência e o intelecto e deixar as nações livres, ou seja, a sua influência não se fez sentir apenas na Inglaterra, o seu país natal, também noutras nações. Durante tanto tempo subjugadas ao carro triunfal de Roma, teve a sua fonte onde? Na Bíblia. Cá está, amigos. Hoje continua a ser onde nós encontramos a nossa fonte de força. É igualmente na Bíblia, a palavra de Deus. Ali estava a origem da corrente de bênçãos que, como a água da vida, tem fluído durante gerações, desde o século XIV, o século em que Wycliffe viveu. Wycliffe aceitava as Sagradas Escrituras com uma fé que é implícita. O que é que isto quer dizer? A palavra de Deus diz, está dito, acabou, não há discussão. Mas porquê? Está escrito. Ponto final. Não se discute. Podemos raciocinar a partir das verdades bíblicas, mas nunca raciocinar contra uma verdade bíblica ou pondo em causa uma verdade bíblica. As verdades bíblicas são dogmas, são axiomas fundamentais. Não se toca, são fundamentos. Ponto final. Era esta a fé que o Wycliffe tinha. Como sendo a inspirada revelação da vontade de Deus, como suficiente regra de fé e prática. Suficiente, não precisamos mais nada. Chega. For educado de modo a considerar a Igreja de Roma como autoridade divina. Esta foi a forma como ele foi educado. Mas agora reparem. Ele foi educado desta forma, a considerar a Igreja de Roma como autoridade divina, infalível, e a aceitar com indiscutível reverência os ensinos e costumes estabelecidos há 1000 anos. Agora reparem, a fé
com que ele foi educado a ter na Igreja de Roma, ele agora transpôs para a Bíblia. Mas desviou-se de tudo isto para ouvir a santa palavra de Deus. Era esta a autoridade que ele insistia com o povo para que a reconhecesse. Em vez da Igreja a falar pelo Papa, declarou que a única verdadeira autoridade era a voz de Deus a falar pela sua palavra. E contra este fundamento não há demónios, não há infernos que consigam lutar. Porque quem luta contra a palavra de Deus, luta contra o próprio Deus. Quem é mais forte no universo do que Deus? Impossível. Não há mais ninguém. E não se limitava a ensinar que a Bíblia é a perfeita revelação da vontade de Deus, mas que o Espírito Santo é o seu único intérprete, claro. Se foi o Espírito Santo que revelou aos autores da Bíblia aquilo que eles escreveram, que melhor intérprete é que nós podemos ter senão o Espírito Santo? E que todo o homem, pelo estudo dos seus ensinos, deve aprender por si próprio o seu dever. Muito importante este aspecto. Nós temos o privilégio de poder conhecer as verdades da palavra de Deus por nós próprios. Estudando nós próprios. E quando nós estudamos nós próprios, fazendo do Espírito Santo o nosso auxiliar, amigos, ninguém nos pode convencer do contrário. Desta maneira fazia com que as mentes dos homens se voltassem do Papa e da Igreja de Roma para a palavra de Deus. Wycliffe foi um dos maiores reformadores. Já vos enfatizei esse aspecto e aqui está Ellen White a dizer isto muito claramente. Muito poucos dos que vieram depois dele o igualaram em intelecto, clareza de pensamentos, firmeza em manter a verdade e ousadia em defendê-la, pureza de vida, incansável diligência no estudo e no trabalho, incorruptível integridade, amor e fidelidade cristã no ministério, caracterizaram o primeiro dos reformadores. Oh, irmãos, eu leio este slide, o que está aqui neste slide, eu digo, uau, há alguém que pode ambicionar algo mais do que isto. Isto para mim é o modelo dos modelos. Não há, claro, estou a falar, já nem falo de Cristo, claro, Cristo é o super modelo, mas em termos humanos, um modelo como este que Wycliffe deixou da sua vida é um modelo absolutamente fascinante. Absolutamente fascinante. Que Deus me ajude a ser cada vez mais como este homem foi. Isto apesar das trevas intelectuais e da corrupção moral da época de que ele surgiu. Portanto, como vos disse, uma época terrível em trevas morais e espirituais. O caráter do Wycliffe é testemunho do poder educador e transformador das Sagradas Escrituras. Foi a Bíblia que fez dele aquilo que ele foi. Cá está, não há outra. Não vale a pena estar a inventar coisas e a dizer isto. Foi a palavra de Deus, acabou. O esforço para aprender as grandes verdades da revelação comunica frescura e vigor a todas as faculdades. Expande a mente, aguça a percepção, amadurece a capacidade de julgar. O estudo da Bíblia enobrece todos os pensamentos, sentimentos e aspirações, como nenhum outro estudo pode fazer. Se as pessoas tão simplesmente descobrissem esta grande verdade, que é a Bíblia, a fonte mais importante de todo o conhecimento. Olhem-se nas nossas universidades, nas universidades que há por esse mundo fora, se estudasse a palavra de Deus, que resultados? Dá estabilidade de propósito, paciência, coragem e fortaleza, aperfeiçoa o caráter e santifica a mente. Investigar fervorosa e reverentemente as Escrituras, pondo o espírito do estudante em contacto direto com a mente infinita, daria ao mundo homens de intelecto que é mais forte e mais ativo, bem como de princípios mais nobres do que os que já existiram como resultado do mais hábil ensino que a filosofia humana proporciona. Ou seja, o que é que ela está aqui a dizer? Que a palavra de Deus daria a homens com maior capacidade intelectual e de mais nobres princípios. E olhem que muitas vezes os princípios faltam. Reparem, há pessoas super inteligentes, têm capacidades intelectuais brutais, ou seja, extraordinárias. No entanto, olha-se para o seu caráter, o que é que são essas pessoas? Pois bem, a palavra de Deus forma as duas coisas, o intelecto e o caráter. A explicação dos teus ensinamentos ilumina, diz o salmista, dá entendimento aos simples. E estes simples aqui faz lembrar aquela palavra que Jesus usou no Sermão da Montanha, os humildes. Bem-aventurados os humildes de espírito. Outras versões dizem os pobres de espírito. Esse termo pobre já não é muito, não está muito em sintonia com o que nós hoje entendemos. As doutrinas ensinadas por Wycliffe continuaram durante algum tempo a espalhar-se.
Os seus seguidores, conhecidos como Wyclifitas e Lollardos, sobretudo aqui esta designação. Não sei se já ouviram este termo, Lollardos. Pois bem, Lollardos é o nome que se dá aos seguidores do Wycliffe. Os seus seguidores, conhecidos como Wyclifitas e Lollardos, volto a dizer, sobretudo por este termo, não só encheram a Inglaterra, mas espalharam-se por outros países. Daí, como há bocadinho lemos, a influência do Wycliffe não foi só na Inglaterra, estendeu-se a outras nações. Levando o conhecimento do Evangelho. Agora que o seu guia, ou seja, o Wycliffe, já não estava entre os vivos, os pregadores trabalhavam com zelo maior do que antes e multidões reuniam-se para os ouvir. Para os ouvir a quem? Aos Lollardos, os seguidores do Wycliffe. Alguns nobres e mesmo a esposa do rei estavam entre os novos conversos. Olhem aqui. Reparem, a palavra de Deus, quando ela é apresentada com poder, com convicção, atinge todas as classes de pessoas. Todas. Em muitos lugares houve uma assinalada reforma nos costumes do povo e os símbolos do catolicismo foram removidos das igrejas. Em breve, porém, a impiedosa tempestade da perseguição irrompeu sobre os que tinham ousado aceitar a Escritura Sagrada como guia. Ou seja, chegou a um ponto que Roma não podia mais aguentar, digamos, este avanço ousado dos seguidores do Wycliffe. Então, começou uma perseguição cruel. Resultado, os monarcas ingleses, ávidos de aumentar o seu poder mediante o apoio de Roma, não hesitaram em sacrificar os reformadores. Pela primeira vez na história da Inglaterra, o castigo da fogueira foi decretado contra os discípulos do Evangelho. Martírios sucederam a martírios. Foi um período negro na história da Inglaterra. Mas a semente estava lá. Desculpa. Ok. Os defensores da verdade, proscritos e torturados, apenas podiam elevar os seus clamores ao Senhor dos Exércitos. Perseguidos como inimigos da Igreja e traidores do reino, reparem, duas acusações falsas, que era esta de que eram inimigos da Igreja e outra, traidores do reino, continuaram a pregar em lugares secretos, encontrando abrigo, o melhor que podiam, nos humildes lares dos pobres e muitas vezes refugiando-se mesmo em vales e cavernas, como aconteceu, aliás, com os valdenses. Apesar da fúria da perseguição, um protesto calmo, devoto, fervoroso, paciente contra as corrupções dominantes da fé religiosa continuou a ser proferido durante séculos. Os crentes primitivos daqueles tempos, apesar de terem apenas conhecimento parcial da verdade, já tinham aprendido a amar e a obedecer à palavra de Deus e sofriam pacientemente por sua causa. Amigos, deixem-me fazer aqui um parênteses. Sabem aquilo que nós estamos aqui a ler? Nós estamos a ler a história do povo de Deus. E se nós nos consideramos como filhos de Deus, nós estamos a ler o quê? A estudar a história do nosso povo. Reparem, eu lembro quando eu era criança na escola primária, tive um professor na 4ª classe, como se chamava na altura, corresponde agora ao 4º ano. Ele quando nos dava a história, ele fazia-o com um grande fervor. Via-se que o senhor gostava daquilo que estava a ensinar. E como é que vocês podem imaginar que era a nossa reação? Nós ficávamos embevecidos a ouvi-lo. Mas é que ficávamos mesmo. Quando ele dava a história, mais do que qualquer outra disciplina, ficávamos embevecidos. Ele contava aquilo com um entusiasmo, com uma convicção. E claro, quando alguém fala com convicção, as outras pessoas tendem a ficar atentos. E eu ouvia-o com muita atenção. Ele falava, então quando era da história de Portugal, uau, falava com todo o entusiasmo. E vou-vos dizer, eu ficava todo contente, uau, que orgulho de ser português. Reparem, nós estudamos a história humana. Podemos sentir orgulho de ser português ou de ser, seja o que for. Mas há uma história, amigos, que é a mais linda de todas as histórias, que é a história do povo de Deus. E é o que estamos a estudar neste livro. História do povo de Deus. Se nós verdadeiramente nos sentimos povo de Deus, porque nascemos em Cristo, então esta é a história do nosso povo. E nós devemos conhecer a história do nosso povo. Como os discípulos dos dias apostólicos, muitos sacrificavam as suas posses deste mundo pela causa de Cristo. Aqueles a quem era permitido permanecer em casa abrigavam alegremente os irmãos expulsos. E quando eles também eram expulsos, aceitavam animados a sorte dos proscritos. É verdade que milhares, aterrorizados pela fúria dos perseguidores, compravam a liberdade com o sacrifício da fé. Sempre houve ao longo da história aqueles que perante o aperto não conseguem e acabam por ceder. Reparem, vou-vos dar um exemplo bíblico. Já pensaram naquela descrição que ainda há bocadinho falei de Daniel 3, quando os 3 companheiros de Daniel se apresentaram na planície de Dura, onde estava aquela enorme estátua mandada e erigida
mandada erigir pelo rei Nabucodonosor. Eu pergunto, vocês não acham que por entre aquela multidão não havia lá muitos judeus também, que tinham sido trazidos cativos de Judá? Certamente que sim. E porquê que eles não se evidenciaram? Apenas aqueles 3 se evidenciaram? Porque eles seguiram na multidão. E o que é que aconteceu aqui? Pois bem, milhares, aterrorizados pela fúria dos perseguidores, compravam liberdade com o sacrifício da fé e saíam das prisões vestidos com a roupa dos penitentes para demonstrarem a sua renúncia. Mas não foi pequeno o número, e entre estes havia homens, tanto de nascimento nobre como humildes e obscuros, dos que deram testemunho destemida verdade nos cubículos dos cárceres. Ou seja, não foi pequeno o número daqueles que se mantiveram fiéis, apesar das mais terríveis perseguições. E nas torres dos Lollardos, cá está o termo que é mais comumente usado para os seguidores de Wycliffe, e no meio de tortura e chamas, alegrando-se por terem sido considerados dignos de conhecer a comunicação das suas aflições. Ou seja, eles sentiam-se alegres. Então, se Deus sofreu tanto para a nossa salvação, o que é que nós podemos sofrer que se compare com aquilo que o nosso Salvador sofreu? E é este pensamento que arma e que tem armado muitos cristãos ao longo de gerações a aguentarem seja o que for. Os seguidores do Papa não conseguiram executar a sua vontade em relação a Wycliffe durante a sua vida. E o seu ódio, é a mesma palavra correta, não se satisfez enquanto o corpo do reformador repousou em sossego na sepultura. Por decreto do Concílio de Constança, e deixem-me dizer este, Concílio de Constança, Constança é uma das cidades, talvez a cidade mais a sul da Alemanha. Fica mesmo na fronteira com a Suíça, no norte da Suíça. Portanto, norte da Suíça, sul da Alemanha. E nesta cidade de Constança, portanto, na Alemanha, realizou-se este concílio entre 1414 e 1418. Agora façam as contas. Aliás, até está aqui. Mais de 40 anos depois da sua morte, porque ele morreu em 1300 e qualquer coisa, 1370 e tal, 80, isto só foi em 1414, a partir de 1414. Reparem, o que é que eles fizeram mais de 40 anos depois da sua morte? Os seus ossos foram exumados, o que quer dizer? Foram lá a escavar e tiraram os ossos para fora, e publicamente queimados e as cinzas lançadas num riacho vizinho. Imaginem, 40 anos depois, era tão grande o ódio destes indivíduos por Wycliffe que ainda foram lá tirar os ossos da sepultura para queimar os ossos. Gente doida mesmo. Olha, está aqui uma imagem da igreja de Lutherworth, onde Wycliffe terá exercido o seu ministério, onde ele terá sido enterrado. Não sei se conseguem ver aqui, estas pedras são campas. Portanto, está a igreja e o cemitério era aqui ao lado, aliás, como é típico ainda nós vermos hoje em dia, e de onde os seus restos mortais terão sido exumados 40 anos após a sua morte. Imagina, foram aqui dar lá a esgravatar para... Esse riacho, diz um antigo escritor, levou as suas cinzas para o Avon, e o Avon para o Severn, e o Severn para os pequenos mares, e este para o grande oceano. E assim as cinzas do Wycliffe são emblema da sua doutrina que hoje está espalhada pelo mundo inteiro. Ou seja, como diz aqui, os inimigos nem imaginaram o alcance do seu ato perverso. Ou seja, ao fazerem isto, lançaram as cinzas dele, depois de queimarem os ossos a um riacho. Esse riacho foi para um rio, esse rio para outro rio maior, esse rio maior para o mar. Reparem, através daquilo que aconteceu às cinzas está um símbolo daquilo que aconteceu aos seus ensinos. Foram de um riacho para um rio maior e finalmente... Por isso é que Ellen White diz, e bem, os inimigos nem imaginaram o alcance do seu ato perverso. É como aqueles que crucificaram Jesus, puseram lá uma placa a dizer Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E eles, ao fazerem isso, fizeram com uma motivação errada. No entanto, ao porem lá aquilo, nem sabiam que estavam a fazer mesmo o que era correto. Jesus era mesmo o Rei dos Judeus. É o Rei do seu povo. Foi através dos escritos do Wycliffe que João Hus, da Boémia, que nós iremos falar mais à frente, foi levado a renunciar a muitos erros do catolicismo e a entrar na obra da Reforma. E este homem, portanto, João Hus, a Boémia corresponde hoje à República Checa, ao território da República Checa. A cidade de Praga, que é a capital da República Checa, foi a cidade onde João Hus exerceu grande parte do seu ministério. E João Hus, este sofreu a morte na fogueira e foi queimado lá em Constança, durante o tal concílio de Constança. Depois devemos falar isto mais à frente. Assim, nesses dois países tão separados, ou seja, na Inglaterra e na Boémia, foi lançada a semente da verdade. Da Boémia, a obra estendeu-se para outras terras. O espírito dos homens foi dirigido para a palavra de Deus há tanto tempo esquecida. A mão divina estava a preparar o caminho para a grande reforma. Muito bem,
Terminamos hoje mais um capítulo, capítulo 5, e estamos em condições de, na próxima semana, iniciarmos um outro capítulo, capítulo 6. Pois bem, faço votos para que os irmãos possam continuar a vir, porque eu creio que... Quem é que está a apreciar este estudo em conjunto? Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Eu vou-vos dizer, eu já li o livro individualmente 2 vezes. Em público já li umas 2 vezes também. E vou-vos dizer, eu fico sempre fascinado cada vez que leio este livro de novo. Deus seja louvado porque temos muito a aprender da história do nosso povo, da história destes homens e mulheres de Deus do passado. Vamos terminar com uma oração. Querido e amado Pai que estás nos céus, mais uma vez nós estamos muito, muito gratos, Senhor, porque através daquilo que nós podemos conhecer da história destes homens e mulheres de fé, nós podemos aprender algo absolutamente maravilhoso. Obrigado pelo exemplo magnífico que este homem nos deixou, João Wycliffe. Ó Senhor, que ao recordarmos o seu exemplo, o seu afinco, o seu empenho, o seu amor pela tua verdade e por ti, que nós possamos, Senhor, sentir também no nosso coração um fogo a arder que nos incentiva e que nos motiva a também buscarmos em ti a força e o poder para podermos exemplificar na nossa vida, se não todas estas características foram vistas na vida de Wycliffe, pelo menos parte delas, Senhor. Ó Senhor, ajuda-nos, pois. Nós sabemos que vivemos num tempo crucial da história humana. É exatamente o tempo que precede a tua segunda vinda. E sabemos que uma grande obra de reforma tem que ser feita no mundo inteiro. Então, Senhor, ajuda-nos a olhar para estes exemplos, para nos sentirmos animados e fortalecidos, para empreendermos a obra que deve ser levada a cabo neste nosso tempo. Senhor, obrigado por tudo. Leva-nos agora em bem aos nossos lares, dá-nos uma boa noite, repouso e descanso e a continuação de uma boa semana. Te pedimos tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.